Em tempos de quarentena, não podemos deixar de congregar. Então, convidamos vocês todos os domingos às 18h30 para o culto com a família. Assista online na plataforma do YouTube com sua família e seus amigos. E deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aproveite para seguir as nossas redes sociais. Lá, você fica por dentro de todas as realizações do Ministério Independência com Cristo. Até mais! Deixe seu like e se inscreva. Paz, povo de Deus, bom dia, que Deus abençoe a vida de todos vocês e suas famílias. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós vamos falar sobre o tema Gestão de Projeto com base no livro de Neemias. Depois de termos estudado um pouco sobre como fazer, como montar um projeto ministerial pessoal, nós estamos agora chegando na fase final desse módulo. Vamos ter mais uma aula depois desta, onde eu pretendo passar passo a passo a vocês a elaboração de um projeto ministerial pessoal. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco um exemplo bíblico de alguém que fez um projeto, que planejou corretamente e, em consequência disso, teve bons resultados, logrou êxito naquilo que pretendia fazer. Eu estou falando de Neemias. Então eu quero convidar você, desde já, para pegar a tua Bíblia e deixá-la aberta no livro de Neemias, que nós vamos estudar este livro na Bíblia hoje. Vamos falar sobre um projeto com base no livro de Neemias. Mas antes disso, eu quero pedir também a você que puder para curtir o nosso vídeo, também se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, e se puder, compartilhe com mais alguém, abençoe a vida de alguém que esteja precisando também receber uma palavra da parte de Deus. Então esse é o momento, é a oportunidade de você abençoar a vida dessa pessoa compartilhando este vídeo. Vamos orar? Em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esta aula dominical, confiantes na Tua graça, no Teu poder e na presença do Teu Espírito Santo para capacitar cada um de nós e nos dar uma boa compreensão daquilo que nós iremos estudar. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, gente, vamos começar a nossa aula. E o primeiro passo, né, isso deve fazer parte de todo e qualquer projeto que você venha desenvolver. Submeta primeiro ao Senhor através de oração. Ore a Deus acerca de tudo que você for fazer. Busque a aprovação de Deus. Um projeto ministerial pessoal envolve dois mundos, tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos observados tanto pelo o mundo natural dos homens, quanto pelo mundo espiritual, os anjos. Então, tudo aquilo que você faz irá afetar esses dois mundos. Por isso é importante você orar e buscar a direção de Deus, buscar a aprovação de Deus, a bênção de Deus no que você irá fazer. Neemias recebeu a notícia de que o seu povo, aqueles que tinham voltado para Jerusalém, estavam sendo humilhados, estavam sendo desprezados pelos inimigos, pelos outros povos que estavam naquela região. E diante de tudo isso, Neemias, ele sente a necessidade do seu povo. E ele vai orar ao Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 4, diz que quando Neemias ouviu as notícias acerca do seu povo, ele se sentou e chorou. E por muitos dias ele ficou sem comer nada, ou seja, ele entrou num processo de santificação através do jejum.
E nesse período, diz a Bíblia, que ele também orou ao Senhor. Ele buscou em Deus uma solução. Ele precisava de um direcionamento. Como fazer para ajudar o seu povo, estando distante, né? Então, ele vai orar ao Senhor. E ainda no versículo 11, no capítulo 1, Neemias consegue uma audiência com o rei. E ele vai falar com o rei sobre a necessidade do seu povo, ele vai apresentar ao rei o seu projeto. Então ele ora ao Senhor e diz assim: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Então ele ora, ele tem ali também um grupo de pessoas, de intercessores que estão orando com ele por esse propósito. E antes de falar com o rei, então ele pede a direção de Deus. E Deus dá a direção. Nós vamos ver que Deus deu a Neemias a direção, Deus apresentou a ele o que deveria ser feito e ele elaborou o seu projeto, ele preparou um plano de ação também antes de ir falar com o rei. Então, quando ele chega na presença do rei, o rei pergunta para ele, né? Em Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5, o rei perguntou: o que é que você quer? E a Bíblia diz que Neemias orou ao Deus do céu e depois disse ao rei. Então, primeiro ele ora a Deus para depois responder ao rei e dizer ao rei aquilo que ele precisava. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 9 e 15, quando Sambalate, Tobias, os povos da Arábia e outros inimigos dos judeus se reuniram para atacar Jerusalém, causar confusão entre o povo, mais uma vez, diante do desafio, o que é que Neemias faz? Ele vai orar. Diz assim a palavra: nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. E os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então, quando eles oram ao Senhor, os inimigos são alertados e percebem que eles não estavam lidando mais com um povo acostumado a ser humilhado, a ser envergonhado, um povo acostumado com despesa. Agora eles estão lidando com um povo que ora, um povo que busca em Deus a solução. E os inimigos, então, desistem de atacar Jerusalém. Lembre-se disso. Deus tem o controle de tudo. Tudo está nas tuas mãos, a tua vida, a minha vida. Nós estamos nas mãos de Deus. E pode ocorrer de você ter alguma ideia genial, alguma ideia brilhante e de escrever um projeto bastante ousado. E ao falar a algumas pessoas, as pessoas desacreditem de você. As pessoas considerem você incapaz de realizar aquilo que você projetou. Então, quando você preparar um projeto, seja ele pequeno, ou seja ele grande, seja um projeto simples ou um projeto extremamente genial, brilhante, né, e desafiador, submeta ao Senhor e não às pessoas. Porque se Deus aprovar os teus planos, se Deus aprovar os teus projetos, ninguém poderá impedir que aconteça. Neemias capítulo 2, versículos 8, versículo 12, depois versículo 18 e 20, tem algumas palavras, né, algumas frases ali que chamam a atenção. Por exemplo, no versículo 8, o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Então Neemias, ele consegue aquilo que ele deseja, não só pelos seus méritos, por ele ser um empregado da corte, mas porque Deus estava com ele, porque ele tinha orado, ele tinha apresentado ao Senhor, e Deus estava à sua frente.
E diz ainda no versículo 12: não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Então, ele deixa bem claro que o seu projeto é um projeto que tinha a aprovação de Deus, que tinha a inspiração de Deus. No versículo 18 diz assim: então contei a eles como Deus havia me abençoado e ajudado. Então agora, Neemias, ao falar e apresentar aos seus colegas qual é o seu projeto, ele deixa bem claro que foi Deus que o abençoou, foi Deus que o ajudou. E no versículo 20, ele diz aos seus companheiros: Deus, o Deus do céu, nos dará sucesso. Então, não confie os teus projetos às pessoas. Mesmo que alguém diga para você que você é incapaz, que não há possibilidade de realizar, confie ao Senhor. E se Deus aprovar, meu caro, minha querida irmã, se Deus aprovar, vá em frente. A vitória é tua em nome de Jesus. A gente tem um outro exemplo na Bíblia, saindo um pouquinho fora da história de Neemias. Vamos falar de Noé. Noé, ele recebeu também de Deus uma inspiração para construir uma arca. E durante todo o período da construção da arca, Noé é desacreditado pelas pessoas. As pessoas viam Noé trabalhando intensamente ali, os seus filhos, né, trabalhando com ele na construção daquela arca, e as pessoas ignoram. Algumas pessoas zombam, algumas pessoas não dão a mínima para o que Noé está fazendo, até o dia em que veio o dilúvio. E aí já era tarde para aquelas pessoas, porque a arca estava pronta, a sua porta estava fechada. Deus honrou o projeto de Noé. Então jamais esqueça que Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte do teu sucesso. Deus é aquele que vai selar o teu projeto com êxito. Deus é aquele que vai tocar nos corações de pessoas, criar situações para que você consiga avançar no teu projeto. Ele é a fonte de tudo. Ele é o autor da vida. Deus é aquele que te dá a vitória. Lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim que as muralhas foram terminadas, ou seja, foram restauradas em 52 dias de trabalho. O povo trabalhou incansavelmente, dia e noite, por 52 dias, e as muralhas ficaram prontas. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas ficaram sabendo disso, e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Aqueles que estavam zombando de Neemias e de seus companheiros, aqueles que estavam dizendo que aquele muro era frágil, que se alguém encostasse no muro, o muro cairia, eles agora estavam desmoralizados porque viram que o projeto de Neemias logrou êxito. Então eu tenho uma palavra ao teu coração no dia de hoje. Submeta o teu projeto à aprovação de Deus, e se aprovado por Deus, vá em frente, ainda que os inimigos, ainda que os adversários não acreditem que você seja capaz. Se Deus está contigo, você vai alcançar aquilo que deseja. Tem um ditado muito antigo, e que muito comum, muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, que diz o seguinte: a necessidade faz o peixe morder o anzol. Eu não sou pescador, não tenho habilidades nesta área. Algumas vezes me aventurei a tentar pescar, mas nada fora do comum. Porém, uma observação bem simples: se você quer pescar, a melhor maneira é você cevar a área onde você pretende pescar. Você vai atrair a atenção dos peixes. Se você colocar a isca certa, você vai conseguir fisgar o peixe que você quer. Então é exatamente isso que acontece quando as pessoas
são convencidas de que o teu projeto, ele é um projeto que pode dar certo. A necessidade real, né? Ou a necessidade sentida para buscar uma solução pode levar as pessoas a acreditarem no teu projeto. Quando Neemias sente então a necessidade do seu povo, ele procura enumerar quais são as necessidades do seu povo. Ele começa a construção do seu projeto listando as necessidades do seu povo. E olha que ele orou, não foi um dia, nem uma semana, ele orou 120 dias. Durante 120 dias ele ora ao Senhor e ele vai enumerando todas as necessidades que o seu povo tinha em relação à restauração da cidade. Então, vamos ver quais eram essas necessidades. Por exemplo, necessidades emocionais. O povo estava fragilizado, o povo estava envergonhado, o povo estava desanimado. Em Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim que eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Então Neemias ele percebe que para o seu projeto dar certo ele precisaria animar o povo. Ele tinha que trabalhar as emoções do povo, porque o povo estava desanimado. Outra observação que ele faz diz respeito às necessidades materiais. Os muros tinham sido queimados, portões tinham sido derrubados, havia muita miséria entre o povo. Ainda no versículo 3 diz assim, que disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Então, para que o povo pudesse se proteger dos inimigos, eles tinham que reconstruir os muros e os portões. E Neemias então coloca isso como uma necessidade que precisa ser suprida e com urgência. Ele também enumera as necessidades legais, né, e as necessidades de logística. Lá no versículo 6 e versículo 7, ele fala com o rei e ele pede ao rei que dê a ele cartas, né, de autorização para que ele pudesse passar por outros povos salvo-conduto, tendo a garantia de que aqueles povos não iriam saqueá-lo, não iriam roubá-lo. Então ele pede ao rei, diz assim, olha, que ele orou e pediu ao rei que fizesse um favor, que lhe desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Em quarto lugar, Neemias também enumera as suas necessidades de recursos. Ele sabe que para reconstruir o muro e os portões, ele ia precisar de madeira e de outros materiais. Então, quando ele fala com o rei, ele pede autorização e envia uma carta a Asaf, que era o guarda florestal do rei, pedindo que lhe desse o quê? Madeiras para fazer os portões da fortaleza, que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. Então vejam que ele se preocupa não só com os muros, né, e com os portões, mas ele também tem uma preocupação em relação à sua moradia, onde que ele vai morar. Imagine Neemias chegando na cidade com um monte de recursos para construir os muros e os portões e não tendo uma casa para morar. Então ele se preocupa com todos esses detalhes. E ele também tem uma preocupação, e ele coloca isso no seu projeto, que é relacionado à segurança. Por quê? Durante a viagem eles correriam alguns riscos, e ele tinha que pensar também na segurança deles. Então no versículo 9 do capítulo 2, o rei ordena que vá com Neemias
alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria para dar a ele e ao seu povo, aqueles que estavam acompanhando ele, a segurança que pudessem chegar bem em Jerusalém. Então vejam bem, primeiro passo, Neemias, ele ora ao Senhor, ele busca a aprovação de Deus. Uma vez aprovado por Deus, ele vai falar com quem pode ajudar, com quem pode resolver, que era o rei. Ele também faz o apontamento das necessidades que ele teria para que o seu projeto lograsse êxito. Agora também, outra coisa importante está relacionado ao objetivo. O que Neemias pretendia fazer. É claro que ele não teria condições em pouco tempo de reconstruir toda a cidade, né? As praças, as casas, os comércios e tudo mais. Então ele precisa focar naquilo que é prioridade. E o que era prioridade? A construção, a restauração dos muros e dos portões da cidade. Então esse é o grande objetivo de Neemias. E aí uma coisa importante que a gente vê na história de Neemias, que também devemos aplicar no nosso dia a dia, está relacionado ao objetivo. Aquilo que nós vamos fazer. Os objetivos, eles são importantes. Por que eles são importantes? Primeiro, porque eles vão ajudar você a medir, né, e fazer um acompanhamento real do sucesso ou do fracasso nas suas ações, daquilo que você realmente pretende fazer. Segundo, porque os objetivos também vão dar motivação à equipe quanto aos desafios e as prestações de conta, porque as pessoas vão trabalhar dentro de um planejamento, dentro de um cronograma, e toda vez que alcançarem uma meta, toda vez que eles conseguirem fazer aquilo que se propuseram, eles vão ficar motivados para continuar fazendo até alcançar todo o objetivo. Isso também é importante, o objetivo é importante porque alinha toda a equipe na mesma direção, todos sabem qual é a direção que devem seguir. E também porque todo o esforço será empreendido em favor do objetivo. É ruim quando você trabalha com uma equipe liderada por alguém que não tem um objetivo. E aí a pessoa começa a fazer alguma coisa e de repente no meio do caminho ela desiste, ela perde o foco, ela muda totalmente o objetivo daquilo que estava fazendo. E aí o resultado é que as equipes vão se desmotivando, porque eles não têm uma direção certa para onde ir. E toda vez que você muda o objetivo, você perde o foco daquilo que é importante, daquilo que você estabeleceu inicialmente no seu projeto. Então, uma pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o teu objetivo? Você que está trabalhando no desenvolvimento do seu ministério pessoal, e lembre-se que o nosso grande objetivo nesse treinamento é dar a você as ferramentas para que você possa desenvolver um ministério pessoal que venha contribuir pela tua comunidade, pela tua igreja. É claro que você pode aplicar todo esse ensinamento, todos esses princípios que estão sendo ensinados em outras áreas da sua vida. Mas nós estamos trabalhando com o objetivo de desenvolver a nossa comunidade, de trazer a ela um crescimento saudável e aprovado por Deus. Então eu te pergunto, qual é o teu objetivo? Quando o rei perguntou a Neemias, o que é que você quer que eu faça? Neemias tinha muito claro o que ele queria, né? Ou seja, o seu objetivo estava claro. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 5, né? Ele diz assim: deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade, onde os meus antepassados estão sepultados. Então, Neemias não tem dúvida do que ele quer fazer, do que ele pretende fazer. Segundo, é a questão dos prazos. Neemias também
ele vai trabalhar com um cronograma. Diz aqui que o rei perguntou para ele quanto tempo ele ficaria fora e quando ele voltaria. E o versículo termina dizendo assim, e eu disse, ou seja, Neemias, ele sabia quando começar e quando terminar. E nós vamos ver que ele terminou até antes do prazo estabelecido. Por quê? Porque o seu projeto foi bem planejado e foi bem executado. Outro detalhe importante é a lista das necessidades, daquilo que você vai precisar para alcançar o seu objetivo. Então, ele apresenta ao rei uma lista de necessidades, e no capítulo 2, versículo 8, lá no finalzinho do versículo 8, está escrito assim, o rei me deu tudo o que eu pedi. Agora, imagine se ele não tivesse pedido nada. Se quando o rei lhe perguntou, o que você quer? Ele falasse assim, olha, eu preciso ir lá na cidade de Jerusalém para ver o que eu posso fazer. O rei teria permitido que ele fosse, e pode ser que quando voltasse, o rei não estaria com a mesma disposição de ajudar como estava agora, uma vez que ele tinha orado ao Senhor e tinha conseguido essa audiência com o rei. Então ele precisava saber exatamente quais eram as necessidades, e isso estava muito claro para ele. Aí eu te pergunto também, dentro do seu projeto, né? Uma vez que você já estabeleceu qual que é o objetivo principal do seu projeto, eu te pergunto, você sabe o que é necessário para a execução desse projeto? Quando Neemias chegou em Jerusalém, que ele vai falar com o povo, e lembre-se que era um povo que estava bastante desanimado, um povo que já tinha sofrido muito com as derrotas, com as humilhações. Então ele chega diante do povo e ele fala claramente para o povo qual era o objetivo dele estar ali. Aí eu fico imaginando também se Neemias decide convocar uma assembleia com o povo que estava ali na cidade, e aí o povo pergunta para ele, o que você quer? E aí ele fala, olha, eu preciso ouvir vocês para saber o que a gente vai fazer. Eu penso que seria uma reunião interminável e também sem nenhuma chance de ser bem sucedida. Mas quando ele reúne o povo, ele sabe o que ele quer, ele já tem tudo planejado. E ele tinha tudo planejado não é porque ele imaginou simplesmente, não, ele tinha informações, ele procurou conhecer o território em que ele iria atuar, as necessidades, para poder chegar diante do povo e falar com segurança qual era o seu projeto. Gente, sem planejamento, a chance de obter bons resultados é quase nula. Ou seja, se você não planejar primeiro o que você pretende fazer, talvez você nunca saia do lugar. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus fala sobre a importância do planejamento, quando diz assim, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula, ou seja, primeiro senta e faz o planejamento de quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Então, uma vez que você tem um objetivo do que você pretende fazer a nível ministerial em favor da sua comunidade, o próximo passo agora, então, é você começar a planejar isso para que dê certo. Mas não esqueça, a oração é fundamental. Outro ponto importante é, faça do seu projeto um programa que dê resultado. E como fazer isso? No programa, você deve constar um organograma preciso daquilo que você irá fazer, das atividades que você irá desenvolver. O organograma, ele vai exigir de você também um certo controle em relação aos objetivos que você pretende alcançar e também aos princípios, operacionais. E lembrando que os princípios operacionais, já estudado nas aulas anteriores, diz respeito à moralidade, ao bom senso,
a sua experiência, o alinhamento das expectativas, tudo isso você também deve considerar na hora que você estiver preparando o seu organograma dentro do seu projeto. E junto com o organograma, você precisa ter também um cronograma, ou seja, você precisa definir as datas, os prazos que você precisa para executar cada parte do seu projeto, ou seja, cada meta que você for alcançar, isso precisa também estar descrito de uma forma bem clara para que você possa alcançar êxito no seu projeto. O programa, ele vai evitar a improvisação, que é uma coisa muito comum entre os cristãos. Aquela coisa de improvisar, de começar algo sem saber como irá terminar. Na minha experiência pastoral, esses 30 anos servindo ao Senhor, eu vivi e já vi também muitas experiências de líderes, por exemplo, que decidem construir ou reformar uma igreja. E aí eles não têm uma planta daquilo que vão fazer, não tem um projeto, não tem nada, simplesmente é assim, vamos fazer, vamos ver no que vai dar. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes dá tudo errado, porque a falta, né, do planejamento, a falta de você estabelecer um programa, né, de colocar tudo isso em ordem, como você vai fazer, pode resultar tanto em prejuízos, né, porque de repente você vai gastar mais tempo, mais energia, mais recursos, como também pode no final não dar certo. Então, tenha um programa, né, dentro do seu projeto, um programa de como você vai fazer para que as coisas aconteçam. Neemias, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9, mais uma vez, lembrando a vocês, né, que ali Neemias, ele deixa bem claro que ele pediu ao rei, tudo aquilo que ele pediu, o rei lhe deu, mas havia um prazo, né, determinado, havia um cronograma que ele deveria seguir. Outra coisa importante, né, uma vez que você já definiu também tudo isso, agora você já tem um organograma, né, preparado, você tem o seu cronograma de tarefas, de metas a serem alcançadas. O próximo passo agora é executar o seu projeto. E uma coisa importante que você deve saber é que o líder deve ser uma pessoa que tenha iniciativa. O líder não pode ser uma pessoa que fica dependendo dos outros para fazer. As suas atitudes, né, tanto as atitudes internas quanto as externas, elas podem inflamar, elas podem motivar as pessoas, como também podem desanimar as pessoas. É a tua reação ou a tua ação também em relação ao que você vai fazer que vai determinar se as pessoas irão te seguir ou não. As pessoas, elas querem seguir líderes que realizam, líderes que se coloquem na frente para fazer e acontecer. E lembre-se disso, você não pode fazer tudo sozinho. Você vai precisar das pessoas. Então, o importante é que você trabalhe também, exercite a sua liderança. E um bom exercício disso se você tem uma ideia em mente, tente convencer pelo menos 5 pessoas de que a sua ideia é boa. Se você conseguir convencer, envolver 5 pessoas na sua ideia, é sinal que você é líder, que você tem habilidade para motivar as pessoas, para envolver pessoas. Agora, se você não conseguir envolver ninguém, então o meu conselho é que você estude um pouco mais sobre liderança e desenvolva essa habilidade antes mesmo de começar o seu projeto. Outro ponto importante é que quando eu falo que você vai precisar das pessoas, se você deve contar com as pessoas,
e você vai delegar também funções às pessoas. Mas lembre-se que delegar às pessoas não significa renunciar, abrir mão da sua responsabilidade no projeto. Porque tem pessoas que também fazem isso, eles têm ideias geniais para os outros executarem, têm boas ideias para que os outros façam. Isso não é liderança. Liderar é você estar junto. Você pode sim delegar as pessoas, aliás, deve delegar as pessoas para que você não tenha uma sobrecarga de trabalhos, de responsabilidades, mas você precisa supervisionar, monitorar, acompanhar as pessoas. Um outro ponto importante também é que quando você delega, você está dando autonomia para que as pessoas possam executar determinadas tarefas em teu nome. Então você não pode também desacreditar aquelas pessoas que você delegou a elas alguma tarefa. Se você pediu para que alguém faça alguma coisa, então deixe que a pessoa faça. Se der errado, você deve chamar a pessoa, deve conversar, deve orientá-la, mas você nunca deve desacreditar alguém a quem você delegou uma tarefa na presença das outras pessoas. Porque se você fizer isso, você vai tirar toda a autonomia que a outra pessoa tem e vai trazer sobre si uma sobrecarga maior. Porque uma vez que você desacreditou o outro, vai sobrar para quem? Para você fazer. Então, aprenda a delegar com responsabilidade, aprenda a dar autonomia para que as pessoas façam, mas também aprenda a monitorar, a acompanhar aquilo que as pessoas estão fazendo. Isso chama-se responsabilidade com o seu projeto. É claro que outro detalhe importante é quando a gente fala de igrejas menores, né, as igrejas pequenas, com poucas pessoas, o líder ele vai sempre estar sobrecarregado, porque são poucas pessoas para fazer inúmeras tarefas. Mas qual é o papel do líder nesse caso? É treinar as pessoas, é ir preparando, habilitando pessoas, e na medida que essas pessoas vão aprendendo a fazer, dar a elas autonomia e deixar que elas façam, para que o líder também não fique sobrecarregado. E olha, gente, o que eu conheço de líderes, né? Eu não estou falando de mim, mas falando de outros líderes que eu conheço que estão sobrecarregados, porque estão fazendo tudo sozinho. E a história é sempre a mesma, eu não tenho ninguém que me ajude. Se você não tem ninguém, prepare, treine, capacite, forme, não fique esperando que Deus mande um anjo para te ajudar, não fique esperando que alguém aprenda sozinho, você tem que ajudar as pessoas. Lembra-se que uma das premissas, né, do Evangelho do Reino qual é? Formar discípulos. Aliás, nós estamos trabalhando esse tema esse ano. E formar discípulos é você ensinar as pessoas a fazer para que elas possam fazer bem feito. Vamos ver ainda alguns princípios interessantes que observamos, né, na liderança de Neemias durante a execução do seu projeto. O primeiro delas é a facilidade. Neemias, ele convida pessoas para participar, as pessoas estão participando do seu projeto, mas ele se preocupa com a facilidade, ou seja, de dar às pessoas comodidade para que elas pudessem fazer bem o seu trabalho. E como é que ele fez isso? Lá em Neemias capítulo 3, versículo 23 e também no capítulo 4, 13 a 14, nós vamos ver que Neemias, ele colocou as pessoas para trabalhar perto das suas casas. Por que trabalhar perto de casa? Porque primeiro que as pessoas, isso demandaria menos tempo entre a casa e o local de trabalho. Isso ajudaria porque as pessoas estariam trabalhando perto da família, isso seria vamos dizer assim, um fator motivacional. Eles estavam trabalhando na reconstrução de um muro que iria proteger as suas casas. Então, Neemias ele tem essa preocupação e no seu discurso, né, para o povo ele fala assim, olha,
lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, por suas esposas e seus lares. Ou seja, você está construindo um muro que vai proteger vocês. Então, faça bem feito o muro e faça logo. Então, a maneira como Neemias lidera um povo que até então estava desacreditado é impressionante, porque ele percebe que se ele desse àquelas pessoas as ferramentas necessárias e colocasse aquelas pessoas para construir ou reconstruir um muro que iria proteger elas e as suas famílias, as pessoas com certeza fariam com muito mais entusiasmo, o que de fato aconteceu. Outro ponto importante é da cooperação, porque ao colocar pessoas para trabalhar perto das suas casas, ele colocou amigos, ele colocou parentes, colegas que trabalhavam juntos. Então a gente vai ver muitas vezes no livro de Neemias algumas expressões do tipo junto dele, junto a este, ao lado destes. São expressões que mostram que as pessoas que estavam trabalhando ali formavam uma equipe, né? um time, eram pessoas que se conheciam. Então, com certeza, eram pessoas que iriam se preocupar mais também com a segurança um do outro e que elas se ajudariam mais pelo fato de serem conhecidas. Então é muito importante, quando se faz um projeto, também ter esse cuidado de colocar pessoas que tenham afinidades, pessoas que estejam alinhadas, não só no campo das ideias, mas também na família, na profissão, em qualquer outro aspecto. Pessoas que realmente vão conseguir trabalhar junto, porque existe aí afinidade, e quando há afinidade, há cooperação. Outro ponto é o reconhecimento, né? O capítulo 3 é o capítulo onde cita o nome das pessoas que trabalharam, que ajudaram na reconstrução do muro. Então, Neemias ele faz questão de mencionar o nome dessas pessoas, é uma forma de homenagear aqueles que trabalharam, aqueles que ajudaram. Então, num projeto, é importante que você sempre se lembre das pessoas que te ajudaram, tanto aqueles que ajudaram mais, como os que ajudaram menos, mas toda pessoa que participou do seu projeto, elas são importantes e devem ser reconhecidas como tal. Outro ponto importante é a motivação. Neemias, ele soube trabalhar o ânimo do pessoal, manter as pessoas animadas, apesar dos inimigos que estavam sempre ali à espreita, dos problemas emocionais que aquele povo enfrentava, o problema da escassez que o povo estava enfrentando e outros problemas mais, né? Mas Neemias soube trabalhar as emoções das pessoas. No capítulo 4, versículo 6, diz assim: então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Gente, o que dá resultado na igreja nem sempre são recursos. Às vezes o problema não é recurso. Tem igrejas que têm recursos sobrando, mas não tem gente motivada para trabalhar. Então, a motivação é um fator importantíssimo no trabalho em equipe, porque quando há motivação, as pessoas vão à luta, as pessoas elas buscam os recursos, elas se envolvem de corpo, de alma, né? Com toda a força, trabalham mais intensamente. Então é importante que num projeto ministerial você trabalhe também as emoções das pessoas. Então, trabalhar a questão da facilidade, da cooperação, né, do alinhamento ali de equipe, trabalhar essa questão do reconhecimento de cada pessoa e também a motivação do time. Fazendo isso, os resultados serão melhores. Agora, um outro ponto. Não se esqueça dos adversários. Porque, por mais cristão que você seja, por mais que você ore, por mais que você vigie,
por mais que você leia a Bíblia, você sempre enfrentará adversários, sempre haverá pessoas, sempre haverá poderes operando no mundo espiritual que vão tentar impedir que você tenha êxito no seu projeto. Então, nunca esqueça dos adversários e esteja sempre atento, né? Trabalhe com entusiasmo, com motivação, mas não te esqueça que existem adversários. Paulo, em certa ocasião, disse assim: Deus me abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. Ou seja, o sucesso do teu projeto depende também de reconhecer que você vai enfrentar adversidades, que você vai enfrentar inimigos e que você precisa estar preparado para vencê-los. Neemias e sua equipe foram constantemente confrontados pelos adversários, mas eles não perderam o foco. Vejamos, capítulo 2, versículo 19, Sambalate, Tobias e Gesem souberam que eles estavam reconstruindo os muros da cidade. E eles começaram a rir, começaram a caçoar de Neemias e de seus companheiros e diziam assim: o que é que vocês estão fazendo? Vocês agora vão se revoltar contra o rei, ou seja, vocês estão querendo reconstruir a cidade para quê? Para se voltar contra o rei. Então, uma das coisas que os adversários tentam fazer é te humilhar, é zombar da sua capacidade, da sua habilidade, zombar dos teus projetos, das tuas realizações e desacreditar você diante dos outros. Outro ponto que nós vimos no capítulo 4, versículo 1 e 8, é que Sambalate, ele soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas e estavam tendo êxito, né, na reconstrução dos muros. Então ele ficou furioso e ele zomba deles e ele reúne um grupo para atacar Jerusalém e provocar confusão. É outra coisa que os adversários sempre irão fazer também. Eles vão ficar nervosos quando verem você fazendo e dando certo. Eles vão zombar de você, dizendo que pode estar dando certo hoje, mas vai falhar amanhã. E eu te digo em nome de Jesus, você não vai falhar. Se você tem a bênção de Deus no teu projeto, fique em paz, vai dar tudo certo. E também causar confusão, atacar, né? Que é uma coisa comum dos adversários, tentar criar uma confusão entre aqueles que estão contigo para que parem o projeto no meio do caminho. Mas graças a Deus que Neemias e a sua equipe eram pessoas comprometidas e focadas. Outro ponto que nós vamos ver também, lá no capítulo 6, versículo 2 e 6, é que eles tinham uma má intenção, eles queriam causar algum mal a Neemias e não sabiam como fazer isso. Então, eles enviaram uma carta, né, e diz assim que, o que diz a carta? Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato, dizem que vocês, os judeus, pretendem fazer uma revolução e que é isso que estão fazendo, vocês estão reconstruindo a muralha para depois se voltar contra o rei. Então, uma vez que eles não conseguiram causar a confusão inicial atacando o povo, porque Deus estava com Neemias e não permitiu, então agora eles começam a espalhar boatos. Gente, e se tem uma coisa que desestabiliza, se tem uma coisa que desanima pessoas, são boatos. Então, Neemias agora ele vai ter que também enfrentar isso, o boato que está se espalhando entre o povo. E quantas vezes, né, nós que estamos servindo ao Senhor, somos vítimas de boatos, né, de comentários maldosos, né, de acusações que não procedem, que tentam desmoralizar, que tentam desacreditar aqueles que servem ao Senhor. Mas Neemias e o seu povo continua focado. O apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo dos presbíteros da cidade de Éfeso,
lá em Atos capítulo 20, versículo 29, ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma preocupação, porque depois que eu for, vão aparecer lobos ferozes no meio de vocês, que não vão ter pena do rebanho. E chegará tempo em que alguns de vocês, ele fala assim, contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Então a mentira é arma do diabo. Boatos, fofocas, são coisas do diabo para tentar desestabilizar aqueles que estão firmados em Deus, que estão trabalhando, que estão servindo ao Senhor e focados nos seus projetos ministeriais. Não deixe que as fofocas, não deixe que as mentiras venham tirar o seu foco, que venha desanimar você na sua caminhada de fé. Seu projeto provavelmente ainda não esteja pronto, né? Você já tem uma ideia, pode ser até que você já começou a escrever o seu projeto, mas ainda existem algumas outras coisas que você também deve considerar, que diz respeito, por exemplo, às finanças e outros itens que talvez sejam necessários. Mas quando a gente fala, por exemplo, de finanças, esse tem sido um grande problema de muitas pessoas que têm ideias ministeriais interessantes, mas não pensam nas finanças. Então, chegam para o pastor, para o líder, e apresentam as suas ideias que envolvem custos, e quando o pastor pergunta, tá, e como nós vamos fazer? A resposta é sempre a mesma. Não, a gente tira uma ofertinha entre os irmãos, a gente vai pedir para irmão fulano, para irmão Beltrano, ou seja, sempre sobrecarregam a igreja. E eu particularmente penso que nós não devemos sobrecarregar a igreja do Senhor. Os cristãos, os membros da igreja já têm os seus compromissos com seus dízimos e com as suas ofertas para atender às necessidades da igreja. Então, quando você tem um projeto, você precisa pensar também quais serão as fontes de recursos para o seu projeto. E procure não pensar em envolver sempre a igreja. Eu conheço alguns líderes que tiram 2, 3 ofertas numa reunião de culto. Primeiro, a oferta normal, né, aquela que é habitual do culto, né, junto com o recolhimento dos dízimos. Aí depois vem aquela ideia, olha, agora vamos tirar uma oferta para a festa das crianças, agora vamos tirar uma oferta para a festa da juventude, olha, agora nós vamos tirar uma oferta para um encontro com as mulheres, agora vamos tirar uma oferta para comprar folhetos para evangelismo. Isso é muito ruim, minha gente, porque acaba sobrecarregando a igreja, e a verdade é que quando a gente sobrecarrega a igreja, as pessoas vão ofertar para um projeto e vão deixar de ofertar para as necessidades básicas da igreja. Então a igreja vai acabar sendo penalizada com isso. Se você é líder de ministério, se você tem projetos ministeriais interessantes, pense em outras ideias, pense em outras fontes de recursos, outras formas de arrecadação. Neemias, imagine que Neemias, ele sabe da necessidade do povo, aí ele montou um belíssimo projeto, mas agora faltavam os recursos. Agora imagine se Neemias, ele decide ir falar com aquele povo que já estava numa situação difícil, para pedir ao povo que ofertassem para comprar as madeiras e todos os materiais para reconstruir os muros e os portões. O projeto não ia dar certo. O povo não tinha condição, porque o povo já estava sobrecarregado. Então Neemias, ele vai buscar outras fontes de recurso. E ele vai falar com quem? Com o rei. Porque o rei tinha o tesouro, né? Tinha recursos. Ele vai falar com o guarda florestal, o cara lá que tinha autorização para permitir o corte de algumas árvores. Então ele vai falar com as pessoas certas que ajudaram ele com os recursos para que o projeto pudesse ter êxito. Então, se você tem um projeto ministerial que é importante, comece a pensar. Pense em parceria com empresas, pense em buscar junto a empresários, pense em maneiras empreendedoras de alcançar os recursos para que você possa fazer o seu projeto ministerial funcionar sem sobrecarregar a tua igreja,
que provavelmente já está sobrecarregada com as suas despesas de rotina. Então, Neemias ele pede ao rei, e o rei concede a ele os recursos. E essa conquista foi importante porque ela serviu também de motivação para o povo, porque quando ele chega e fala com o povo, nós vamos reconstruir os muros, antes que alguém dissesse assim, Neemias, com que dinheiro? Neemias já fala, olha, eu já tenho tudo resolvido, já está tudo pronto, só preciso de vocês para reconstruir o muro. Então aquilo motiva o povo. Então, quando você tiver um projeto ministerial e for apresentar ao seu pastor, apresente também as fontes de recursos, de onde virão esses recursos e como você vai fazer. Eu me lembro uma vez que eu era pastor numa igreja aqui na cidade de Barueri, e o grupo de adolescentes, eles tinham um desejo muito grande de fazer uma viagem interestadual ao Paraná para ajudar uma igreja numa determinada cidade. Só que a igreja não tinha como dispor recursos, porque nós estávamos, inclusive, construindo a igreja naquele momento. Então a líder do Ministério de Adolescentes, ela falou, pastor, não se preocupe, nós já temos tudo pronto. E qual era a ideia dela? Eles começaram a recolher, na época, latinhas de refrigerante, e eles vendiam essas latinhas de refrigerante e iam guardando recurso para essa viagem. Bom, moral da história, eles conseguiram recurso suficiente não só para fazer a viagem, ida e volta, e pagar as despesas de todos, como também ainda sobrou uma quantia relevante na época para ajudar na construção da igreja. A mesma coisa aconteceu com o Ministério de Mulheres, que precisava realizar um congresso de senhoras, e a líder falou, pastor, não se preocupe. E elas começaram a fazer marmitex, começaram a vender frango assado. As irmãs se reuniram, compraram uma máquina de frango assado e começaram a vender frango assado. E foi interessante que o dinheiro foi o suficiente não só para a festa das mulheres, como o Ministério de Mulheres naquela época pagou toda a laje da igreja, que não era pequena, com o recurso do frango assado e dos marmitex. Ou seja, tem ideias, busque outras fontes de recursos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você terá êxito no seu projeto. Agora lembre do seguinte também, você deve sim buscar outras fontes, outras formas de recursos para o teu projeto. Mas você que é o idealizador, você que é o líder, você também tem que contribuir. Neemias deu o seu exemplo. Lá em Neemias capítulo 5, versículo 18, mostra que ele também deu a sua parcela de contribuição. Tem gente que tem boas ideias, e aí eles começam a pensar em fontes de recursos, e vão atrás dessas fontes de recursos, mas ele mesmo, ou ela mesmo, não investe absolutamente nada, ou seja, terceiriza toda a ação do projeto para outras pessoas, e a verdade é que muitas vezes acaba não dando certo. Outro ponto importante é aprenda a fazer uma avaliação de si mesmo. Faça uma avaliação pessoal para ver se você tem realmente condições de tocar esse projeto. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículos 7 e 8, diz assim, afaste-se das pessoas sem juízos, porque gente que não tem juízo não tem nada para ensinar. E por que será que uma pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Ou seja, parafraseando esta palavra do sábio, eu diria que a pessoa que não se avalia, que não faz uma autoavaliação, ela jamais crescerá rumo à excelência. Porque a sabedoria, ela consiste em você entender, compreender o seu próprio caminho. O que isso significa? Você entender quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, mas também quais são as suas fragilidades. Você não é bom em tudo, você não sabe tudo, você não tem tudo, você precisa de pessoas, e você precisa entender isso, e para poder contar com as pessoas certas que irão te ajudar no seu projeto. Então, não seja uma pessoa sem juízo, tenha juízo, seja sábio e faça a avaliação. A avaliação vai ajudar você
a obter melhores resultados naquilo que se propõe a fazer. E como que você vai fazer essa avaliação? Primeiro, faça sozinho, com você mesmo. Vejam que lá em Neemias capítulo 2, versículo 12 até o 15, Neemias ele não fala para ninguém o que ele estava pensando. E por que Neemias não falou? Ele preferiu sair durante a noite com um grupo pequeno de pessoas e vistoriar os muros para ver a real condição dos muros, para saber o que fazer. Então, antes dele falar para as pessoas o que ele ia fazer, ele avaliou, ele viu o que precisava ser feito. E ele fez isso com base, com fundamento. Então, quando você fizer a sua avaliação, você vai ter uma base de quais são os seus limites, até onde você pode ir, aonde você realmente não pode ir sozinho. E isso também vai trazer a você até humildade, sabe? Humildade para reconhecer que em algumas coisas você vai ter que contar com pessoas. E essa humildade vai te levar também a ter mais paciência com as pessoas e compreensão das pessoas. Sabe, às vezes, na vida ministerial, eu ouço muita gente falar assim: pastor, eu não tenho a paciência que você tem, porque você deixa fulano, você deixa ciclano fazer isso e fazer aquilo outro, e eu vou te explicar por que eu deixo. Porque eu não sei fazer, porque eu não posso fazer, porque eu não tenho como fazer. E a gente precisa confiar nas pessoas. E quando a gente faz a avaliação, a gente aprende, né, a ser humilde no sentido de reconhecer que as pessoas são importantes, que elas fazem parte também do seu projeto e que você depende também dessas pessoas. Convide a sua equipe de trabalho também para fazer uma avaliação com você. Uma vez que você sabe o que fazer, que você conhece a si mesmo, então agora é hora de você reunir a equipe, conversar e falar: olha pessoal, isso aqui eu preciso que vocês me ajudem, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Procure focar também nas ações e não nas intenções, ou seja, o mais importante é o fim, não o meio. Então não perca tempo com detalhes que não vão levar a nada, né? Foque na ação. Olha, nós precisamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Porque sempre você vai ter na equipe aquelas pessoas que são pessimistas ao extremo e que paralisam a equipe. Eu me lembro de ter congregado com uma pessoa que ele era o pessimismo personificado. Pensa numa pessoa que só enxergava o lado negativo das coisas. Tudo que a gente falava que ia fazer, ele dizia: pastor, mas é que... E eu sei que muitas vezes essa pessoa tinha razão nas suas observações. Só que quando eu lhe perguntava: tá, e o que o irmão sugere? Ele dizia: pastor, eu não tenho que sugerir nada, é o senhor que tem que sugerir. E aí eu ficava pensando: poxa, por que ele levantou uma situação se ele não sabe o que fazer? E aquilo acabava trazendo muito transtorno, e não só a mim, mas a toda a equipe, e às vezes as pessoas também acabavam se desmotivando. Então, procure focar nas ações, e é claro, os problemas existem, mas como é que você vai resolver os problemas? Como é que você vai lidar com os problemas? Ou seja, não deixe que os problemas, que os adversários paralisem você. Foque naquilo que você pretende fazer, naquilo que você quer fazer e vai fazer em nome de Jesus. Lembre-se e procure também se fundamentar nisso, né? Que Deus é aquele que te dá capacidade para fazer coisas diferentes. Então, se o teu projeto é de Deus e não tiver ninguém para fazer, Deus vai trazer graça sobre você ou sobre alguém no seu grupo que vai ajudar e as coisas vão acontecer. Os problemas não paralisaram Neemias. Neemias não se deixou vencer pelas circunstâncias. Capítulo 2, versículo 2, mostra que ele se esforçou para cumprir o seu projeto.
ele disse assim: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Vamos dar o primeiro passo, depois vamos dar o segundo e nós vamos ver esses muros reedificados. E realmente isso aconteceu. Neemias não perdia tempo para conversas inúteis, ou seja, aquelas conversas que não vão acrescentar e que só vão desviar o foco. Sabe aquelas reuniões onde as pessoas perdem 90% do tempo da reunião filosofando e negativamente, né? Só olhando os aspectos negativos e não apresentam nenhuma solução para fazer acontecer. Neemias, ele é um sujeito que não perde tempo com conversas inúteis. Então, um conselho que eu te dou também: não perca tempo com conversas inúteis. Se tem algo aqui, está aqui, dentro do teu coração, que foi Deus que colocou, e você tem certeza disso, e você vai falar com alguém, e a pessoa começa a dizer para você que não vai dar certo, começa a querer te desanimar, cai fora dessa pessoa. Sai fora e segue adiante. Procura alguém que traga alegria, entusiasmo, alguém que te ajude, que se esforce, alguém que diga para você: vai em frente, Deus é contigo. Porque se Deus realmente está contigo, quem são as pessoas para tentar te impedir? Uma vez mandaram chamar Neemias, durante a construção do muro, para uma conversa com os inimigos. Na verdade, eles estavam armando para Neemias, eles queriam acusá-lo de alguma coisa, e Neemias deu uma resposta sábia para eles: eu estou fazendo um trabalho importante, não posso descer para ir até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para falar com vocês. Então, não perca o foco para dar atenção a pessoas ou a coisas que são inúteis, que não vão acrescentar, que não vão somar ao seu projeto. E outra coisa importante, para finalizar, é que Neemias, ele também não se descuidou da segurança. Lembra das palavras de Jesus: vocês devem orar, mas devem também vigiar. E lembre-se também das palavras do irmão Pedro: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, procurando quem possa tragar. Voltando a Neemias, capítulo 4, versículo 16, Neemias, ele está focado na solução, ele está focado na concretização do seu projeto e não nos problemas. Tem líderes que perdem muito tempo apagando incêndio. Toda hora acontece um probleminha aqui, um probleminha ali. Pastor, fulano ficou desmotivado e não quer continuar. Pastor, fulano disse que não vai mais fazer. E aí o pastor ou o líder, né, ele começa a correr atrás dessas pessoas e acaba perdendo o foco, porque ele vira um bombeiro. Aí ele fica apagando um incêndio aqui, um incêndio ali, e acaba não chegando a lugar algum. Foca naquilo que é importante, foca naquilo que Deus quer que você faça. Eu não vejo Jesus em nenhum momento parando em sua caminhada e voltando atrás, porque pessoas estavam tristes, magoadas, ou para mimar alguém. Jesus não fazia isso, porque ele sabia qual era o seu objetivo: chegar à cruz e através da cruz trazer a redenção à humanidade. Neemias 4:16 diz assim: que daí em diante metade dos homens trabalhava, enquanto outros ficavam de guarda. Então, enquanto você trabalha e executa o seu projeto, vigie também, porque os adversários, eles não darão trégua, eles não vão te dar descanso, eles querem te paralisar, eles querem te desanimar aqueles que estão contigo, mas seja focado. E se você for focado, lembre-se das palavras de Neemias: o Deus do céu te dará sucesso. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por mais esta rica e abençoada oportunidade. E que a tua palavra, Senhor, possa trazer bons frutos na vida de cada um de nós que a recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Bom domingo
e até mais, povo de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos. Se você quer estudar e conhecer mais sobre as Escrituras, a Escola Bíblica é para você, todos os domingos às 9 horas da manhã. Assista online pela plataforma do YouTube. O melhor de tudo é que você pode estar fazendo perguntas e deixando os seus comentários. Corre lá e curte todas as nossas redes sociais. Deus abençoe! Deixe seu like e se inscreva.